E aí, time? Muito bom dia, estamos ao vivo. Bora pra cima, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aí, foi. Muito bem-vindo, gente, muito bem-vindas. Para você que está assistindo gravado, todo início de live eu costumo dar alguns avisos aqui, costumo falar algumas coisas bem rápidas, mas o conteúdo é mais daqui uns 5 minutos, então você pode pular essa parte, você que assiste gravado. E você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vindo. Hoje o tema é orgulho. Vai ser pesado, vai ser brabo, vai ser especial demais. Fechou, turma? Hoje o tema é orgulho, então vai ser muito bom. Então você que já está aí, já curte a live, já compartilha para a galera. Sei que essa hora não tem muita gente acordado ainda, mas manda para todo mundo aí. Manda para todo mundo que você conhece, começa a curtir a live para que possa a live ser encaminhada para mais gente e a gente possa desfrutar aqui desse momento. Fechou? Hoje vai ser especial demais, o tema é orgulho, vai ser muito bom. Eu antes de... Amor, bom dia. Eu antes de ministrar sobre isso, falar sobre isso, ontem eu participei do Carisma, é um seminário teológico da Lagoinha, e esse tema, não foi esse tema, o tema foi submissão à autoridade, que foi ministrado lá, só que falou muito sobre orgulho, e eu gostaria de falar sobre isso hoje, o Espírito Santo tocou no meu coração, então antes de eu falar algo foi falado no meu coração. Então antes de eu ministrar aqui com autoridade, algo foi ministrado com autoridade no meu coração e mudou muita coisa. Então eu tenho certeza que um dobro. Então eu tenho certeza que vai falar muito do seu coração aí. É um tema não tão legal de se falar, mas acho que é necessário. Então já estou avisando aqui de uma vez, no início, você que está assistindo essa live gravada, você que está aqui comigo, coloque amor nas minhas palavras, porque o orgulho, todos nós passamos por isso, é uma raiz que vem desde a criação de tudo. Então todos nós temos um orgulho no nosso coração que a gente precisa resolver, algumas coisas em que a gente é orgulhoso que a gente precisa resolver. Então muita gente vai se identificar, mas é confrontativo. Então peço que se abra a sua mente, que você esteja aberto ao crescimento e que use essas palavras e tudo que vai ser falado aqui para que você possa crescer e identificar nas suas áreas onde que você pode estar sendo orgulhoso e tudo mais. Fechou? Então, vamos lá, turma. É o seguinte, para a gente iniciar, vocês estão me ouvindo bem, né? Então um barulhinho aqui, mas estão me ouvindo bem, né? Já vou falar aqui as passagens que a gente vai ler. Ezequiel 28, Gênesis 2, Gênesis 3, e depois, para como a gente resolveu o orgulho, Salmo 131, Marcos 9 e Romanos 12. Fechou? Então, para a gente só iniciar, Ezequiel 28, Gênesis 2, Gênesis 3. Então, já curte aí a live, gente. Curte a live, compartilha, para que mais gente possa entrar aí. Fechou? Então, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia, se tiver, se não tiver, abre no computador. Se não tiver, só escuta. Em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 13 até o 17. Fechou? Então curte a live aí já, manda para todo mundo que vai ser brabo demais. Vai ser brabo. Vamos lá, gente, Ezequiel capítulo 28, desculpa, versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes
e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Top! Agora, quero fazer uma pergunta para você. De quem está sendo falado aqui? De quem está sendo falado nesse texto? Responde aí nos comentários. Quem que está sendo falado nesse texto aqui? Manda aí. Quem que você acha que tá sendo falado aqui nesse texto? Texto forte. Manda aí, gente. O que vocês acham? De quem que está sendo falado esse texto que a gente acabou de ler? Manda aí. Responde aí, Luquinha. De quem que está sendo falado o texto? Ezequiel. Gente, ninguém respondeu. O que é isso? Vocês são crente, não? Brincando, eu aprendi ontem também. Esse texto aqui, gente, está falando de Satanás. Falando de Lúcifer, tá? Lúcifer, Satanás, era um querubim ungido. Para quem não sabe, querubim é uma patente de anjo e das mais altas patentes. Tem os anjos que ficam aqui na terra, né? Aqueles anjos que impedem a gente de ser atropelado, que impedem a gente de se engasgar, que impedem a gente de cair no chão. Tem esses anjos que ficam protegendo a gente, mas tem a patente mais alta, que é o querubim ungido. E Lúcifer era um querubim ungido, da guarda. Então, ele tinha tudo. Lúcifer, ele tinha acesso a Deus, ele tinha intimidade a Deus, ele tinha todas as pedras preciosas que enfeitavam, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, era de ouro, tudo foi preparado, ele estava no Éden, ou seja, e aqui está falando de Satanás. Ele tinha tudo, porém, ele se corrompeu através do comércio e encheu-se de violência e pecou. E aí Deus lançou ele em desgraça para longe do monte de Deus. E o seu coração tornou-se orgulhoso. O coração de Satanás tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e por causa da sua formosura. A sabedoria dele foi corrompida por causa do seu esplendor, da sua formosura. E aí, Deus atirou ele para a terra. E aí, por isso que o mundo jaz do maligno. Entende? Porque esse mundo aqui é onde o inimigo está, no derredor. E aí, o que acontece? Aqui a gente consegue entender que o Satanás tinha tudo, só que ele foi corrompido por causa de um orgulho da sua própria beleza. Porque ele olhou para si e parou de olhar para Deus. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ser... Olha só que forte. Satanás se corrompeu porque ele queria ser igual a Deus. Por que o Satanás mais gosta de atacar os humanos? Nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos
é uma palavra forte, mas nós somos iguais a Deus em imagem e semelhança. Está escrito, Gênesis 1:26, em imagem e semelhança, que eu estou dizendo, tá? E Satanás queria ser isso. Queria ser igual ou maior que Deus. Queria ter o trono dele. Queria ter o trono dele. E aí ele se corrompeu por conta disso. Você acha que o orgulho é a presença do mal na pessoa? Sim. A gente vai ver aqui mais pra frente que o orgulho é uma raiz satânica. O orgulho vem de Satanás. O orgulho é a raiz de todos os problemas e males dessa terra. O orgulho é a raiz central de todo o mal. O orgulho. A gente vai ver aqui, agora vamos lá para Gênesis 2, gente. Gênesis 2, do 16 ao 17. Aí depois a gente vai para Gênesis 3. Ó, Gênesis 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus falou para o homem, ó, Deus, aí foi lá a criação dos dias, né? Deus foi criando os dias, foi criando tudo. Deus criou primeiro a terra, criou primeiro as águas, criou primeiro toda a terra para que o ser humano possa viver. Então o ser humano ele foi idealizado, pensado por Deus. Deus criou a água lá, a terra, as folhas, os vegetais, as plantas, criou tudo para isso preparar para a chegada do homem, ou seja, o homem já estava idealizado, já estava pensado por Deus. Então Deus foi criando tudo lá, no sexto dia criou o homem e no sétimo dia ele descansou, beleza? E aí Deus virou para o homem, chegou para o homem e falou assim: homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, come aí o que você quiser. Chegou para o homem lá, come o que você quiser. Come tudo. Mas, esse mais de Deus que pega, né? Sempre tem um mais de Deus. Mas, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Beleza? Beleza? Então, só responder aqui. A palavra orgulho pode ter significados diferentes dependendo do contexto. O que acha? Eu acho que tem uma raiz só que é satânica. Mas o orgulho se manifesta em diferentes formas. Timidez é uma manifestação do orgulho. Perfeccionismo é uma manifestação do orgulho. Medo, muitas vezes, pode ser uma manifestação do orgulho. Então, eu acho que tem uma raiz só. Mas sim, dependendo do contexto, pode ter algum significado diferente. Mas a raiz é uma só, veio lá de Gênesis. E aqui a gente viu então que Deus falou para o homem para comer qualquer fruto que quiser da árvore do jardim, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não podia comer. E aí, Gênesis 3. Tá, deixa eu responder essa pergunta aqui. É isso aí, gente. Eu gosto de participação, é muito bom. Por que timidez é uma manifestação do orgulho? Porque o tímido, inconscientemente, a pessoa tímida, ela acha que ela é tão importante ao ponto de não querer se expor com medo do que as pessoas vão achar dela. Porque ela se acha tão especial, isso inconscientemente, de que ela não precisa se expor, ela tem medo de se expor. Porque isso pode gerar rejeição nela, isso pode achar que as pessoas vão começar a rejeitar ela. E eu falo essa questão de timidez porque eu era uma pessoa muito tímida. Para você que está aqui na live e não conhece a minha história, mas eu, num amigo oculto de final de ano, sabe aqueles amigos ocultos de final de ano de família? Eu não conseguia ir lá na frente e falar quem eu tirei na minha família. Na minha família. Eu não conseguia fazer isso. Não conseguia apresentar trabalho de escola. Eu ficava todo vermelho. Eu tinha uma timidez absurda. Até que eu descobri que isso era apenas orgulho meu. De medo de me expor com medo do que as pessoas vão achar. Isso nada mais é do que a gente se achar importante demais. A gente se achar especial demais. A gente achar que é perfeito ao ponto de não se expor para ter medo de errar. Entende?
essa questão de ter orgulho de alguém, eu já não concordo com isso. Eu odeio a palavra orgulho, eu não gosto desse significado. Mesmo que tenha significado positivo, acho melhor falar que ficou feliz e satisfeito do que falar que teve orgulho. Porque só a palavra orgulho já carrega um significado ruim, já carrega uma raiz ruim. Então João, tá? Essa é a minha visão. Cada um tem a visão que tem, mas a minha visão sobre orgulho é uma só e eu odeio essa palavra orgulho. Então eu evito falar que eu tive orgulho de alguém. Quando eu tiver a minha família e meus filhos, eu vou tentar ao máximo não falar, filho, eu tive orgulho de você nisso aí. Eu vou tentar ao máximo não falar isso, porque é a minha visão. Eu não curto essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Então, mas sim, pode ter alguns significados, depende da perspectiva, depende da intenção do seu coração. Gente, pega isso aqui. Deus, ele enxerga a intenção do seu coração. Então, se você chegar para alguém e falar, tive orgulho de você, parabéns por essa atitude. Se a sua intenção do seu coração tiver realmente em passar uma satisfação para as pessoas, tudo bem. Deus enxerga a intenção do coração, então tá tudo certo. Mas é a minha visão. É a minha visão. Não acho que está generalizando demais? Não, é a minha visão. É orgulho para mim, não dá. Não dá mesmo. Não gosto da palavra. E vocês vão ver aqui, vocês vão ver que é uma raiz. Vocês vão ver que é uma raiz. Olha só. Se liga, gente. Se liga. Presta atenção aqui, ó. Se liga. Ó, vamos lá. Gênesis 3. Gênesis 3. A gente leu em Gênesis 2 que Deus falou: coma de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Aí Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, a serpente era o mais esperto, era astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E a serpente chegou para a mulher e perguntou: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente chegou para a mulher e falou: foi isso mesmo que Deus disse? Não é para você comer do fruto das árvores do jardim, não? É isso? Aí a mulher respondeu. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Vocês morrerão. Esse mais de Deus aí de novo. Esse mais é brabo demais. Aí a serpente virou para a mulher e falou bem assim: certamente não morrerão. Falou bem assim para a mulher: certamente não morrerão. Ou seja, desobedeceu ao que Deus falou. Deus falou que se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morrerão. Deus falou. Aí a serpente virou para a mulher e falou: certamente não morrerão. Aí, o versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas aí eu te pergunto, aonde que em Gênesis está escrito que o homem e a mulher tinham roupas? Em momento nenhum fala isso, eles não tinham roupas. Eles, desde que foram criados, eles estavam nus. Só que a partir do momento que desobedeceu a Deus, a vergonha tomou conta deles. E eles sentiram vergonha. E quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles simplesmente sentiram vergonha e queriam se cobrir. Aí, versículo 8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus,
que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, ó, se liga. Deus, quando criou lá o jardim, o mundo, todos os dias, na viração do sol, quando ia no entardecer, lá no entardecer, Deus descia à terra. Deus saía do seu trono e descia à terra para se relacionar com o homem. Ou seja, Satanás, ele tinha inveja disso, porque Deus descia à terra, Deus saía do seu trono para se relacionar com a gente. Deus que dava o primeiro passo. Olha isso, gente. Como é que Deus ama a gente a esse ponto? Ele descia do trono dele, ia até o jardim, até a terra, e se relacionava com o homem, conversava com o homem. Só que quando o homem e a mulher comeram do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles não comerem, eles sentiram vergonha e se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Só que eles sempre estavam nus, só que a vergonha não tomava conta deles, eles eram puros. Só que a partir do momento da primeira desobediência, a vergonha tomou conta, e a primeira menção de medo da Bíblia é aqui, em Gênesis 2:10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ou seja, a primeira menção de medo aparece aqui. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Olha Deus, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do fruto? Você comeu do fruto da árvore de qual eu lhe proibi comer? Deus já sabia de tudo, mas ele queria que o homem falasse. Gente, pega isso aqui. Deus já sabia de tudo. Deus já tem todo o futuro nas mãos, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, ele está em tudo. Tudo passa pelo controle dele, tanto a vontade ativa, que é o que ele faz, e a vontade permissiva, que é o que ele permite, tudo passa no controle dele. Então Deus sabia, só que ele queria uma confissão do homem. Ele perguntou pro homem, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus falou isso, Deus perguntou isso para o homem. E Deus esperava, Deus tinha uma expectativa no homem de que ele confessasse aquilo que ele fez. Senhor, ele tinha uma expectativa de que o homem ia falar: Senhor, me perdoe, eu errei, eu pequei contra ti, eu desobedeci, eu não quero mais isso, me perdoa, eu errei. Deus esperava que o homem assumisse a responsabilidade pelos seus erros. E aqui começa uma outra vertente, uma manifestação do orgulho, que é o vitimismo. Deus pergunta: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí no versículo 12, disse o homem, não assumiu a responsabilidade, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, o homem jogou a responsabilidade para a mulher. Foi a mulher, não fui eu não, foi ela, eu sou perfeito, eu não errei, foi a mulher lá que me deu. E aí Deus vai para a mulher e pergunta: que foi que você fez? Deus pergunta para a mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher responde: não foi eu não, eu sou perfeita, eu não errei. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Ou seja, Deus perguntou para o homem jogou para a mulher, Deus perguntou para a mulher jogou para a serpente. E aí Deus chegou para a serpente e falou: já que você que fez isso, maldita é você, a serpente, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. A cobra, por isso que a cobra ninguém gosta desse trem. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então, olha a consequência do pecado que a mulher cometeu. Foi que na gravidez iria sofrer muito. Então, por isso que as mulheres na gravidez sofrem muito.
e com sofrimento você dará luz a filhos, e seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ou seja, o trabalho, você plantar. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Forte, né, gente? Então a gente entendeu, recapitulando tudo. Lá em Ezequiel, que Deus fez o Satanás também lá no Éden, ele foi criado lá no Éden, com todas as pedras preciosas do que existia, andando sobre pedras, adorando a Deus. Só que Satanás foi corrompido por um orgulho. Ele decidiu olhar para ele mesmo e dizer: cara, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser melhor que Deus, eu quero ter o meu trono, eu não quero mais obedecer, eu quero mandar. E isso corrompeu Satanás, corrompeu a sabedoria que ele tinha, porque Satanás era um querubim ungido, era uma das mais altas patentes de anjo que existia. E aí, isso corrompeu a sabedoria dele e Deus lançou ele por terra. E aí a gente foi para Gênesis 2, onde Deus fez todas, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, onde Deus fez todas as coisas. E quando criou lá o jardim e colocou o homem, Deus falou: come de tudo que você quiser aqui, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. E aí a gente viu aqui em Gênesis 3 toda a negociação da serpente com a Eva e com a mulher. Só que a gente vê que a negociação da serpente foi o seguinte. Olha a negociação da serpente. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Seus olhos se abrirão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha a negociação da serpente com a mulher. Só que aí, se você for pegar em Gênesis 1:26, está escrito bem assim: façamos o homem à imagem conforme a semelhança de Deus. Se a gente for pegar em Gênesis 1:26, nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós já éramos iguais a Deus, em forma de imagem e semelhança. Nós já carregamos isso. Tanto é que nós éramos especiais para Deus, porque ele descia, saía do trono e descia para se relacionar com a gente lá no Jardim do Éden. Então, a negociação da serpente foi: cara, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Só que a gente já tinha essa qualidade, a gente já tinha imagem e semelhança, a gente tinha tudo, absolutamente tudo. A gente tinha relacionamento com Deus, a gente não precisava plantar para comer, Deus que provia. Entende? A gente tinha tudo. Só que por conta de uma negociação, que na verdade não fazia o menor sentido, porque a gente já era em essência iguais, em imagem e semelhança a Deus. E aí a mulher erra, o homem erra, e um fica passando para o outro e ninguém assume a culpa, ninguém se arrepende. E daí começou todo o rolê. E Satanás veio em forma de serpente. Eu não estudei essa parte, mas na minha visão, sim. Serpente provavelmente era Satanás aqui. Só que aí o mal, o bem e o mal estão dentro de Deus. Tanto o bem quanto o mal estão dentro de Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele tem o bem, ele tem o mal. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é mal. Bastava simplesmente a gente consultar ele. Pensa comigo, gente. Pensa comigo que essa negociação não fez sentido. Por quê? A serpente começou a negociar que se você comer do fruto, vocês vão ser igual a Deus, seus olhos se abrirão, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Só que, gente, Deus, o próprio Deus vivo, com toda a sua glória no trono, ele saía do trono, ia para a terra, para o jardim, e se relacionava todos os dias com o homem e com a mulher. Bastava o homem e a mulher consultar a Deus as coisas. Mas não.
o momento da queda foi a partir do momento em que a serpente negociou com a mulher e fez ela olhar para dentro de si a primeira vez. Porque no jardim, o homem foi criado para se relacionar com Deus. Então, todos os dias, os olhos do homem e da mulher eram voltados para Deus. Eles ansiavam quando Deus descia na terra para se relacionar com ele, todos os dias. Eles tinham essa ânsia de falar com Deus. Só que a serpente fez eles olharem para dentro de si, para si mesmos, a primeira vez. E aí é que está o primeiro insight disso tudo aqui. Deus não nos fez para olhar para a gente. Tanto é que se você sentar na frente de uma galera, você não vai ver você. Você vai ver todo mundo menos você. A última pessoa que você vê na rua, no seu trabalho, na sua casa, é você, é o seu rosto. Você consegue ver sua mão, tudo, menos a sua cara, o seu rosto. Porque Deus nos fez para que a gente olhasse para a gente, mas sim para Ele. E aí a negociação da serpente foi: olha para você, você pode ser igual a Deus, você pode ser maior que Deus, você pode conhecer o bem e o mal, você pode discernir todas as coisas. E aí a mulher desejou, foi agradável, errou, deu para o homem, errou também. E aí no final os dois começaram a passar a culpa um pro outro. E foi engraçado que quando o pastor estava explicando tudo isso ontem, ele falou assim que a mulher passou para o homem, quer dizer, o homem passou para a mulher a culpa, a mulher passou a culpa para a serpente, só faltava a serpente ter algum piolho nela ali que falou para a serpente que a serpente falou para a mulher. Então foi um passando a culpa para o outro. Ou seja, todo mundo se vitimizando ao invés de alguém assumir a responsabilidade de pedir perdão. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele carrega amor, ele é carregado de amor. Mas aí que tá. O perdão de Deus, ele está disponível todos os dias. Todos os dias. A palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Ou seja, toda manhã existe um perdão novo de Deus pra gente. Porém, ele não nos isenta da má colheita que a gente fez. Do má plantio que a gente fez. A gente errou. A gente plantou algo mal. A gente plantou uma semente ruim. Deus perdoa, mas não isenta da colheita. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Deus deu um boleto para Adão, um boleto para Eva, outro para a serpente, expulsou todo o jardim. Exatamente. Olha só que massa. Ele tirou todo mundo, expulsou todo mundo, como consequência do pecado. E aí, depois de anos, ele enviou Jesus para que isso fosse reconstituído. Porque a partir do momento do pecado de Eva e de Adão, nós já começamos a nascer pecadores. Por causa desse pecado do início de tudo. E o primeiro pecado foi o orgulho. Foi o vitimismo. Porque o orgulho é um pecado. E aí, Deus enviou o seu Filho unigênito para que ele morresse na cruz e fizesse uma aliança de sangue para que a gente possa ter os nossos pecados perdoados. E aí vem todo o plano que a gente já sabe. Mas, gente, está fazendo sentido? Fez sentido até agora? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de ressaltar alguma coisa, de complementar alguma coisa? Pode mandar. Pode ficar à vontade para comentar, para mandar. Sim. E aí a gente viu aqui que desde lá do princípio o orgulho veio em forma de serpente. Fez olhar para a mulher e sentir orgulho pela primeira vez, de tipo um desejo de prepotência, de sentir maior. E a gente pode tirar disso que o orgulho veio lá dos primórdios da terra, lá do início, lá do princípio. E isso foi ficando enraizado até hoje e foi se manifestando de diversas formas. Diversas formas. Perfeccionismo, timidez, arrogância, prepotência. E está escrito que a altivez de espírito, o orgulho, ele precede a queda. Então, como a gente viu, o orgulho aqui precedeu a queda de Adão e Eva. E de Satanás, em Ezequiel 28. Satanás foi corrompido pelo próprio orgulho.
E isso veio a queda. Deus lançou ele na terra, a queda. Então, o orgulho, sem dúvidas nenhuma, é a raiz de todo o mal. O orgulho. Porque do orgulho que vem todas essas coisas que a gente conhece hoje em dia. A ansiedade, se a gente for cavar bem, se trata de algum tipo de orgulho. Tudo isso vem de algum mal, de alguma raiz. E o que a gente tem que fazer? Arrancar fora isso. Arrancar fora. Porque se a gente pegar aqui em Salmos 131, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Gente, por que é tão difícil quando alguém vira para você e fala: você pode ficar quieto? Ou cala a boca? Por que a gente tem que retrucar? Por que a gente tem que dar esse posicionamento? Não vou calar a boca, não. Por que simplesmente a gente não cala? Entende? Isso é orgulho. Tanto da pessoa que manda calar a boca, tanto da pessoa que não cala. Olha só. Que interessante. A gente, a gente não gosta de prestar conta da nossa vida. A gente não gosta de falar dos nossos erros. A gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta de ser corrigido. Sendo que não faz sentido a gente não gostar de ser corrigido. Por que a gente não gosta? Porque mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego. Só que se a gente for parar para pensar, toda a grande mudança de vida que a gente teve, toda a grande transformação de vida que a gente teve, antecedeu uma correção. A gente foi corrigido antes de uma transformação gigante. A mudança da minha vida aconteceu quando eu assisti um vídeo e esse vídeo estava descascando os erros que eu estava cometendo. Tava falando, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E eu, meu Deus, é verdade. Eu tô errando pra caramba, tá tudo errado, não tá certo essa vida aqui minha, não, eu tô errado. Ou seja, a mudança vem através de uma correção. Então, a correção, a repreensão é uma ponte para você sair do estado de erro que você está e ir para um estado de crescimento. É uma ponte. Só que nós fomos ensinados a não aceitar a repreensão. Isso é orgulho. Porque quando a gente não aceita ser corrigido, não aceita ser repreendido, a gente está falando, eu sou o melhor, eu sou o especial, eu não preciso ser repreendido por ninguém. Sai fora. Isso é orgulho. Sendo que a gente simplesmente pode olhar para aquilo com uma mente de, cara, esse cara tá me repreendendo, tá me corrigindo. Em vez de eu simplesmente estufar meu peito, eu vou escutar e vou refletir e tá bom. Só que não, a gente prefere se impor, a gente prefere estufar o peito e falar, eu posso, eu sou melhor, eu sou capaz, eu consigo. Só que o que a serpente queria, na verdade, era tirar a dependência do homem com Deus. O que a serpente queria era tirar essa dependência. Porque como a serpente, Satanás, ele saiu dessa dependência de Deus, ele queria que o homem fizesse isso também. E a negociação, se você for ver, é quando Satanás fala que se você comer do fruto do bem e do mal, vocês serão igual a Deus, seus olhos se abrirão. Ou seja, Satanás que estava dizendo ali, vocês terão discernimento, vocês não precisam mais depender de Deus. É o que Satanás queria. Então, quando a gente sai dessa dependência de Deus, a gente é tomado por orgulho. Então, uma das coisas para a gente vencer o orgulho é chegar para Deus e falar, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego tudo a Ti, faça a Sua vontade, faça que seja feita a Tua vontade na minha vida. Exatamente, inveja. Então Satanás foi corrompido, a gente viu, foi corrompido pelo seu orgulho e sentiu inveja do relacionamento que Deus tinha com o homem. Porque Deus descia, cara, isso é forte, Deus descia do trono à terra para falar com o homem e com a mulher. Cara, isso é forte, velho, isso é forte demais, isso é poderoso. Perguntaram aqui, muitos reinos ruíram pelo orgulho. Qual o motivo do reino de Deus jamais ter ruído? Eu acho que foi o amor e a humildade.
do reino. Acho que foi isso. Então, diz aqui, ó, em Salmos: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Então, um dos princípios para a gente vencer o orgulho é a gente ser como uma criança. Uma criança, ela não tem orgulho. Ela é pura. Ela é inocente. Você percebe que uma criança na rua, ela sai gritando, ela sai chorando, sem se importar com ninguém, com nada. Ela não tem esse... Porque, sabe, olha que forte. A criança na rua brincando, ela grita, ela brinca, ela se joga e não se importa com o que as pessoas estão olhando ou pensando. Por quê? Porque não tem o orgulho. Você se importar demais com o que as pessoas acham de você é orgulho. Porque você se acha, a gente se acha a última bolacha do pacote, especial demais, ninguém pode nos julgar, ninguém pode nos rejeitar, porque a gente é especial demais. Então a gente não se expõe para não ser rejeitado, porque a gente é especial demais. Só que olha para a criança se expõe, a criança brinca, a criança chora, a criança grita e não tá nem aí o que os outros estão pensando. Por quê? Porque ela é pura, inocente. Então aqui em Salmos diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, porque eu sou como uma criança recém-amamentada por minha mãe. A minha alma é como essa criança. Olha que forte. Olha que forte, gente. Olha que forte. Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. E chegaram em Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Eu acho que essa passagem que está falando de Jesus chegou em casa e os discípulos estavam discutindo no caminho. Eu acho que é isso, tá, gente? É isso aí. Aí Jesus, aí os discípulos estavam discutindo no caminho, porque sobre quem que era maior. Quem que é maior? Quem que era o discípulo maior? Quem que é o maior aqui? Aí Jesus pegou, sentou com os discípulos lá, chamou os 12, falou assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, Jesus quebrou totalmente o orgulho e a arrogância deles. E, novamente, a criança. Jesus tomou uma criança. Caraca, olha só que forte. Novamente a criança. Jesus tomou uma criança, colocou no meio dos discípulos, pegou a criança pelo braço e disse para a criança, disse para os discípulos: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ou seja, o reino de Deus é para quem é como criança, que brinca, que é feliz, que não liga porque os outros falam, que faz a vontade do seu pai, que obedece à vontade do seu pai. Então o reino de Deus é como uma criança. Então a gente tem que ser como uma criança para dominar o orgulho. Eu tirei esse negócio de dominar o orgulho aqui da própria Bíblia. Porque aqui nessa Bíblia que eu tenho, tem aqui, ó, para dominar o orgulho. Aí tem vários versículos aqui. Aí eu tirei 3 e esses aqui que eu estou falando. Romanos 12. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Em Provérbios está escrito também: não confie no seu próprio entendimento. Então eu acho que a coisa mais incrível que a gente pode fazer na nossa vida é entender tudo isso aqui e aplicar. E começar a tratar os outros como é correto aos olhos de todos. E se alguém às vezes discute, se impõe, cara, se você se impor, vai ser uma briga de ego, vai ser um guerreando com o outro, um tentando ser maior que o outro, um orgulhoso mais que o outro. Mas se um decide não discutir, se um decide não brigar, se um decide não confrontar e dar a outra face, acaba.
O remédio para o orgulho é a humildade. O remédio para o orgulho é você dar outra face. O remédio para o orgulho, não remédio, porque remédio trata, não cura. A cura do orgulho é buscar Jesus e se encher do Espírito, porque o Espírito carrega um dom, um fruto do Espírito que é a mansidão, que é a benignidade, a bondade. Ou seja, quando você é cheio do Espírito, você é manso, você é humilde, você faz o bem. E tem uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os puros de coração, os limpos de coração. E puro não é todo aquele que nunca se suja, mas que se quebranta, que se arrepende, que busca a redenção e que se arrepende na presença de Deus. Fechou, turma? 45 minutos, foi muito bom essa live. Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, essa live vai ficar salva. Fecha os olhos aí pra gente agradecer a Deus por esse momento. É sobre isso, Aguinaldo. Sobre isso. Então fecha os olhos aí. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por essa live. Obrigado pelos corações que estiveram aqui. Obrigado por cada um que escutou a tua palavra. Obrigado por o Senhor ter liberado palavras aqui para nós. Obrigado por ter nos mostrado que a gente tem que ter um coração como criança, que a gente tem que brincar, se alegrar na tua presença. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus que toda raiz de orgulho familiar, geracional é quebrada agora em nome de Jesus. Que toda raiz de vitimismo, toda raiz de orgulho, de arrogância, prepotência é quebrada agora em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a mansidão do Espírito Santo, a bondade sejam completamente cheios ao seu coração, que tomem o seu coração agora, que você possa todos os dias acordar agradecendo e profetizando que o seu dia vai ser o melhor dia de todos e que a gente possa buscar transbordar para as pessoas aquilo que a gente carrega. Então que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente possa ser cheio de paz, de amor, de alegria. Receba um batismo de alegria, de bom ânimo agora. Receba uma bênção de alegria, de bom ânimo, um derramar de bom ânimo sobre a sua vida, um derramar de mansidão sobre a sua vida, e que a gente possa buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar o Espírito Santo para curar toda essa raiz de orgulho, de amargura, de rancor, de ódio, de ego que a gente pode carregar. Então que a gente possa buscar Ele para resolver todas essas coisas. Senhor, obrigado por essas pessoas que estiveram aqui, que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor prospere essas pessoas, que o Senhor dê paz, dê amor, dê alegria para essas pessoas e que elas possam transbordar aquilo que estão recebendo. Obrigado, Jesus. Amém. Valeu, gente. Tamo junto. Até sexta-feira. É nóis.